Pausamos, ele falou, leva o celular pro banheiro, pô. Ó, tá aí. Continuando, a pedidos, vamos continuar, que tiveram muitos pedidos no último vídeo de LOLzinho. Então vamos continuar conhecendo a lore de LOL. Bora. Putrifarix. Agora com o continente de Freljord. Que bonito. É todo geladinho. O Arefu quebrou o celular, pô. É todo geladinho. É o continente das neves. Freljord é uma região de tradições e Tá bom o histórias volume? antigas que rondam e são passadas de geração em geração até os dias de hoje. Histórias que vêm desde o surgimento da Terra Gélida com os antigos irmãos semideuses que tornaram aquela... Mas a gente tá vendo por continente, Teus. Então não tem problema você assistir esse, depois você vai lá e assiste os Tá outros. lá no canal. Já foi de Noxus e de Ionia, né? Isso. Terra o que ela é, como a Nívea, que é o símbolo da esperança, do renascimento e das mudanças de estações. Eu tô achando que tá baixo. Vocês Volibear, estão que em achando que tá suas baixo? batalhas acabou criando os rios e as montanhas da região, e Ornn, o mais esquecido entre os três principais, que foi o que moldou a própria Terra. As histórias contam sobre outros semideuses como a Irmã Foca, mas desses nós ainda temos Irmã muito Foca? poucas informações. Que legal. Bom, esses são personagens importantes de Runeterra e tema das principais histórias que as tribos contam. Mas não são apenas deuses que são protagonistas dessas histórias épicas. Cadê Em o Thor? determinado momento da história da região, surgiram três irmãs conquistadoras que foram capazes de conseguir, de certa forma, unir e conquistar toda a Freljord. Essas Melhorou? eram as irmãs Glacinatas, Avarossa, Serilda e Lissandra. As histórias E a épicas Lissandra? sobre os feitos das Lissandra irmãs conhece são ninguém contadas dessa. até hoje por entre os povos gélidos, e os seus legados ainda permanecem na mente de muitos deles. E essas três irmãs tinham ligação direta com acontecimentos muito importantes para a história de Freljord, um dos primeiros contatos e aparições do vazio em Runeterra. É aquele outro Esse vazio acontecimento, lá da infelizmente, caixa, né? não acabou bem para elas, pois durante uma batalha gigantesca entre os exércitos glacinatas e os seres do vazio, Lissandra, com todo o seu poder, congelou aliados e inimigos no fundo do abismo uivante. Nossa. Assim, prendendo os seres que queriam tomar Runeterra. Só explicando pra quem tá chegando que eu manjo. Só sei as cartas que tem no Runeterra. É. No Legends of E eu Runeterra. sei 10% das cartas. E aí os campeões que tem lá eu conheço por nome e muito pouco da lore, né? Aham. E aí por isso que eu conheço a Lissandra. Isso, matando suas irmãs e vários glacinatas. Porém, há quem acredite que Avarossa e Serilda estão de volta com novas Olha encarnações, a. e ambas dispostas a pôr suas filosofias em prática novamente. Sim, Ash. Os povos de Runeterra Acho são Ash mó divididos em bonito. várias tribos diferentes, algumas maiores e outras menores. A maioria delas é liderada por uma mulher, chamada de Mãe de Guerra. A Mãe de Guerra gente é a tá na pessoa frente mais da Mãe de importante entre todos da tribo Mãe de e Guerra. toma as principais decisões que vão influenciar no futuro. Tanto Ashe como Sejuani são mães de guerra. Podemos dizer que elas são as mais Mãe de Guerra conhecidas, é um mas nós cargo. temos algumas outras, como por exemplo Vriana, a mãe das cicatrizes. Briança. Freljord é um dos lugares mais perigosos para se viver, tanto pelo seu ambiente extremamente gelado e hostil, que nos piores invernos quase não tem recursos, mas também pelas criaturas perigosas que constantemente ameaçam a vida de seres mais fracos, como os humanos, como os poderosos Trolls e os gigantes Yetis, que rondam toda a Freljord em busca de saquear e dominar. Se a gente fosse citar Quem as três ganha, Yeti ou principais Troll? facções de Freljord, nós teríamos três: os Avarusianos, liderados por Ashe, os Guards de Inverno, liderados por Sejuani, e os Proeglácios, liderados por Lissandra. Essas três facções têm visões e filosofias diferentes de como Freljord tem que evoluir e como aquela região tem que ser no futuro. Entre todos os personagens de Freljord, nós temos alguns que se destacam. Podemos falar, por exemplo, dos três irmãos Fala do semideuses, Brawl, fala que do têm uma Brawl. importância absurda no passado e de uma Esse forma ou de aqui? outra tem certa influência e peso no presente de Freljord. A gente também pode falar de Lissandra, que é a única das três irmãs glacinatas Essa que está carta você viva tem? hoje em dia. Ela é a grande bruxa gélida dos Praeglácios e é temida por O deck toda a da Lissandra é Freljord. muito pesado. E claro, a gente não pode esquecer de Ashe e Sejuani, que são as reencarnações e representações de Avarossa e Serilda no por presente isso da que elas são tão região. importantes. Não falou do Brown. Brown está aqui. Por Demacia. Demais. A gente vai ver duas regiõezinhas, hein?
Indo no sentido oposto a Noxus, a oeste de Valoran, nós temos um reino que prega a ordem e disciplina. Com uma capital tão imponente quanto a Noxiana, a ligação entre Demacia e Noxus acaba sendo bem mais antiga do que se imagina. A história do povo demaciano, assim como os povos noxianos, tem ligação direta com as guerras rúnicas e suas consequências. Como já foi dito antigamente, onde agora fica Noxus, tinham tribos que viviam juntas e elas foram chamadas de tribos Noxi. Durante as guerras rúnicas, parte desse povo fugiu para o oeste, buscando um refúgio contra o caos mágico que foi essa guerra, e eles acabaram encontrando uma floresta cheia de árvores fósseis. Aquela era a Petricita, e quando eles entenderam que aquela era uma pedra que podia anular a magia, eles perceberam que haviam encontrado o melhor lugar para se esconder de uma guerra mágica, e foi naquela região que foi construída a capital do que hoje se tornaria a grande cidade de Demacia. E essa é a grande ligação entre as duas regiões. Chegando nos tempos atuais, nós temos um reino já estabelecido, com um sistema rígido político e militar, onde todos são estimados a agir sempre com coragem, respeito, justiça e piedade com todos. Ou quase todos. Um assunto polêmico dentro do reino é a questão que envolve a magia que demacianos foram ensinados a temer. As leis demacianas são muito rígidas em relação a isso, para não dizer injustas. Elas já existem há muito tempo e foram criadas por quem eles chamam de Protetora Alada, que na verdade é um dos aspectos da justiça, a Kael. Desde pequenos, eles são apresentados à feitiçaria como algo perigoso, imprevisível e capaz de destruir tudo de mais importante que alguém possa ter. De certa forma, isso é verdade. O poder da magia nas mãos erradas pode causar muita destruição e sofrimento, mas para os demacianos não existe um meio termo. Eles têm uma visão muito radical sobre isso. Magia é algo ruim e deve ser combatida, e quem paga o preço de tudo isso acaba sendo aqueles que nasceram com o dom da magia. Isso é um grande problema dentro do reino que gera segregação, preconceito, famílias se dividindo. Enfim, uma reação em cadeia de problemas. Ligado a esse fator, a gente tem como uma das principais características do reino a sua ligação com a Petricita, o material capaz de anular magia, que acaba sendo parte da vida e influenciando toda a Demacia, desde as coisas mais simples, como colares e ornamentos, até a própria arquitetura do reino. Sabe um negócio interessante? Eles falam que o Runeterra, eles conseguiram traduzir muito bem a lore em cartas, em jogos de cartas. Sim. E realmente, tipo, esse bagulho aqui é um monumento de Petricita. E se você jogar ele no jogo, ele aumenta o custo de todas as magias do jogo. Então, tipo, realmente, tipo, ele anula de certa forma, tá ligado? Mano, eu gostei disso. Realmente. Feita com uma base muito grande dessa pedra. Uma coisa a se destacar no reino demaciano é a sua estrutura militar. Ela não é grande como a noxiana e também não desfruta de diversos tipos de habilidade, mas o exército demaciano é um grupo extremamente disciplinado e forte, com soldados leais e competentes que são treinados desde cedo para se tornarem guerreiros de elite. Entre esse exército, vale destacar a Vanguarda Destemida, um grupo de mais de 2.000 soldados de elite liderados pelo que eles chamam de Capitão Espada, que no momento atual da lore é o Garen Extremaguarda. E já que citamos um Extremaguarda aqui, podemos falar um pouco mais das famílias demacianas, porque a linhagem é uma característica marcante da cultura, tanto para os mais pobres quanto para a aristocracia. E essas famílias têm importâncias diferentes dentro do reino e contribuem da forma como lhes cabe para fortalecer e ajudar o povo e o rei. Bouvel. A família Bouvel é bastante conhecida por valorizar a arte e por causa desse interesse, muitas vezes acabam patrocinando artistas pelo reino. O falecido Lord Barrett e a Larete Bouvel, que faziam parte da família, acabaram adotando a jovem ioniana Sona, que agora faz parte da família. Lohan, uma família conhecida por ter grandes duelistas de elite especializados na arte da esgrima. Esses são liderados por Fiora Lohan, que assumiu o controle da família depois que desafiou o próprio pai pelo controle da casa.
Será que vai ser em Demacia a próxima é série? a família mais próxima da linhagem real e responsável por setores importantes do reino. Aí é da hora. O Garen Extremaguarda Salve, é líder da Duolingo! vanguarda Olá, amigo destemida Orinovo! e também da guarda particular do reino. E seu posto foi antecedido por sua tia, Tiana Extremaguarda, que agora faz parte do Conselho Demaciano, A tia chama Tiana. Irônico, não? e a jovem maga Luxana é a irmã mais nova do Garen. O Lunu, E depois eu quero justamente falar com por você. nascer maga, trouxe muita dor de cabeça para a família. Aí, ó. Light Maga. Shield ou Lumescudo. Eles são a família real demaciana há muito tempo, seguidos por uma linhagem que culmina no atual Ó o pai do rei Jarvan, Jarvan né? IV, que foi obrigado a assumir o trono depois que seu pai, Jarvan III, acabou sendo morto durante uma rebelião de magos demacianos liderados por Sylas de Dragborn. Ao redor da capital, nas grandes montanhas rochosas demacianas, Verdade, vivem as aquela mina rapinas dragona prateadas, que são predadores raros e ferozes que atacam fazendeiros e até soldados armados. Ainda assim, o reino tem uma forte ligação com elas, e alguns soldados dedicam a vida a criar um elo entre essas aves a ponto das rapinantes deixarem serem montadas. E esses viram guerreiros especiais Bonito, a arte tá sensacional, Nossa, né? por que ela seria? para o reino. Personagens importantes para Demacia. Garen. O Capitão Espada é um dos personagens mais importantes da região e tem grande poder e responsabilidade dentro do reino, sendo o chefe da Guarda Real e da Vanguarda Garen usa Destemida, magia também? duas forças importantíssimas da ala militar demaciana. Muito Marechal bem bonito. Tiana Extremaguarda. A Tiana Se Garen Extremaguarda. é importante por ser responsável pela Ela é campeã no... Vamos pro outro lado. Ela é campeã no LoL? Caraca, ela é só uma carta comum É? no Runeterra. Ela é bonitona. É a tia Extremaguarda, né? Linda. Tia Tiana. Muita história, mas tá bem bonito. Ai, mano, eu tô louco pra jogar esse jogo, mano. O que eu perdoo é a Pop. A Pop não é... Ah, a Pop aqui. Ela pode matar, tomar o lugar da pessoa e controlar os outros. Caraca. Tem uma teoria que LeBlanc é a serva da Mel, vigiada das decisões da Mel de perto. elite militar do reino, a Tiana tá acima disso, sendo a superior do Garen e líder de toda a ala militar do reino, além de ser uma conselheira do rei. Jarvan Ring de luta? IV, Tipo Smash depois que o Bros? pai dele foi morto, Ó, ele Jarvan. se viu obrigado a assumir o trono, e apesar de ainda ser um pouco imaturo, querendo ou Jarvan não, III. ele é o rei de Demacia e a pessoa mais importante dessa hierarquia. Ele é o rei. Kayle e Morgana. As gêmeas hoje representam símbolos religiosos para os demacianos. Num passado remoto, as duas ganharam os poderes celestiais Morgana do podia aspecto pisar da em justiça, fácil. Que isso? mas, por serem tão opostas, acabaram se desentendendo, Não vai falar da Fiona batalhando e e da destruindo Fiora parte de e Demacia. do... Hoje, Qual é o nome desse mano aqui? Eu não sei. Você sabe qual que é? Lucian. Lucian é casado com a Senna. Senna! Lucian? É. Luciano Brabo, Eu esse não mesmo. sei se eu conheço ele. a protetora Alada representa as leis mais importantes sobre lealdade e combate à magia, Até que ela enquanto vai que a lá, porque Morgana amanhã tem que representa trabalhar e a Redentora Velada. cobrar Elas tarefas. não são Aqui vistas já há tá séculos e se tornaram mitos demacianos. Sylas de Dragborn foi Ó um o mago Sylas que aí. fez parte dos Caçadores de Magos, mas que por acidente acabou sendo preso, como todos os magos de Demacia. Ele passou anos numa solitária por ser considerado perigoso demais para ficar perto de outros magos, e nisso ele foi cultivando um ódio ao reino e, em dado momento, quando ele manipulou a cabeça da jovem Lux Extremaguarda, Ih, ele rapaz, se libertou e iniciou uma rebelião de magos esse que bagulho nos abalou as braços dele estruturas aí de é Demacia do... e culminou efeito na da morte pedra do lá? rei Jarvan III e na fuga de vários magos, incluindo a própria Lux. Caraca. Muito achei bom, muito bom. legal. O soco dele anula a magia? Qual será a próxima região, hein? Aqui, ó. Deixa esse frame aqui pra você ficar pensando. Já Qual sabe será? qual que é? Qual que será? Deixa nos comentários aí qual que vai ser a próxima região que a gente vai reagir. Não é não? Eu não faço ideia. Se você gostou, dá um like. Deixa um comentáriozinho pedindo mais. Nisso. Já tá aí gênio. Mas não sei qual que é, a Bruna não sabe. Eu não faço ideia. Viu? Eu não conheço assim, só de olhar.
Já vejo, Koga. Ser pai contra filho, irmão contra irmão? Ih, rapaz. Quer ver o resto, otário? Entra na live e passa o sub. Era isso? Foi. No céu ele habita, talvez esse Pokémon dragão exista. No clarão do céu, a forma revelada, o surgimento do lendário Rayquaza. Com extrema velocidade, impossível medir sua habilidade. No clarão do céu, a forma revelada, o surgimento do lendário Rayquaza.